Olá, bem-vindo ao Observatório Literário, programa realizado pela TV Alesp em parceria com a Casa das Rosas. Nesta edição, Reinaldo Damasio conversa com o estudante de Direito Jaime Queiroga. Há mais de um ano, o Jaime se encantou por uma atividade muito legal, apresentar saraus de poesia em presídios femininos. No quadro Ofício do Escritor, Reinaldo Damasio fala sobre como encontrar a sua identidade, seu jeito de escrever, porque cada um tem um caminho. 20 poemas para ler no bonde. A obra do poeta argentino Olivério Girondo é o tema da resenha literária desta edição. Agora você fica com clássicos da literatura. Hoje, no quadro Clássicos do programa Observatório Literário, vamos falar sobre a poesia brasileira do final do século XIX, que assumiu, tanto na França quanto no Brasil, duas formas: o parnasianismo e o simbolismo. Os parnasianos consideravam o poema fruto de um exaustivo trabalho de elaboração e perfeccionismo rítmico e musical, cujo fim é descrever objetivamente a realidade. Como reação ao parnasianismo, surgiu o simbolismo, que tensionava escapar à rigidez estética parnasiana e desenvolver uma poesia mais livre, nos temas e nas formas, centrada na sugestão, na criação de imagens fluidas e na apresentação subjetiva da realidade, expressa através do uso de sinestesias, de misturas de sentidos e metáforas bem sutis. O Brasil foi um dos poucos lugares em que o simbolismo não triunfou, permanecendo sempre abafado, marginalizado pelo reinante estilo parnasiano. No entanto, a poesia simbolista produziu no Brasil uma quantidade e uma variedade muito grande de poetas, salvos do esquecimento pela gigantesca obra Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro, reunião desses poemas simbolistas feitas em 1952 pelo estudioso Andrade Muricy. O escritor intelectual Medeiros de Albuquerque é reconhecido como introdutor no Brasil das obras dos simbolistas franceses. Em 1887, ele manda buscar na França, através de um amigo malarmista, como ele falava, obras de Verlaine e Mallarmé, entre outros. Logo, diversos poetas por todo o Brasil estariam, ainda que sem o prestígio da poesia parnasiana, dedicando-se a seguir a nova poesia antirrealista. Entre esses poetas destacam-se o pioneiro Cruz de Souza e o baiano Pedro Quilquerri, criador de imagens fortes e desconcertantes, e o religioso e musical Afonso de Guimarães. Afonso Henriques da Costa Guimarães nasceu em Ouro Preto, Minas Gerais, em 1870. Depois de uma ligeira fase boêmia e dandy na juventude, inicia o curso de engenharia, mas logo o abandona e forma-se em direito. Colabora com jornais diversos e, após casar-se e ingressar na magistratura, vai residir em Mariana, de onde raramente sai, até falecer aos 51 anos de idade, em 1921. Sua poesia busca traduzir a musicalidade e a sutileza de Verlaine para a atmosfera religiosa que respirava. Seus livros mais importantes são Dona Mística, de 1899, e Kyriale, de 1902. Vejamos um dos seus mais famosos poemas, intitulado Ismália. Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. No poema seguinte, A Catedral, além de observarmos também a religiosidade do poeta, podemos observar um trabalho com a sonoridade absolutamente ímpar,
Notem que ele reproduz o som do sino batendo através de uma evocação do seu próprio nome. Entre brumas, ao longe, surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea dos meus sonhos aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O astro glorioso segue a eterna estrada, uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. E o sino clama em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Por entre lírios e lilazes, desce a tarde esquiva, amargurada a prece, põe-se a lua a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. E o sino chora em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O céu é todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu, e a catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino geme em lúgubres responsos: pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. O último poema se intitula Nem luz de astro, nem luz de flor, somente um misto. Na verdade, o primeiro verso desse soneto, que é uma das obras da literatura brasileira que melhor representam o jogo da sinestesia, a mistura de sentidos fazendo a composição poética. Nem luz de astro, nem luz de flor, somente um misto de astro e flor. Que olhos tais e que tais lábios, certo, e só por serem seus, são muito mais do que isto. Ela é a tulipa azul do meu sonho deserto. Onde existe não sei, mas quero crer que existo, no mesmo nicho astral entre flores aberto, que em branca luz sublime a tenha visto, longe daqui talvez, talvez do céu bem perto. Ela vem, sororal, vibrante como um sino, despertar-me no leito, ouro em tudo, na face de um anjo morto, na voz, no olhar sobredivino. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, ei-la que assoma pelo ar sutil. Tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó, sonora audição, colorida do aroma. A sugestão de leitura do Observatório Literário de hoje é um livro de poemas de Olivério Girondo, um escritor argentino que começou a produzir no começo do século XX e que participou dos movimentos de vanguarda na Argentina. E o livro se chama 20 Poemas para Ler no Bonde. E foi escrito em várias cidades, né, desde Buenos Aires até Paris, Sevilha, Veneza, no Rio de Janeiro, por onde o autor viajou nesse período, no começo do século XX, e foi colhendo observações, né, pegando cenas do cotidiano, cenas de rua dessas cidades e compondo os poemas. A primeira edição do livro foi publicada em Paris em 1922, que coincidentemente foi no mesmo ano em que acontecia no Brasil a Semana de Arte Moderna. Também um movimento de vanguarda brasileiro que fez parte desse contexto das vanguardas latino-americanas. E essa edição que saiu em Paris, o Olivério Girondo fez quase que uma edição artesanal, incluindo algumas ilustrações dele, né, alguns desenhos coloridos dele das cenas que ilustravam os poemas. E parte desses desenhos estão nessa edição também, que acaba de ser lançada. A tradução é do Samuel Titan Júnior e do Fabrício Corsaletti, e a edição é da editora 34.
O livro depois foi lançado também em Buenos Aires, já numa edição convencional, e agora, pela primeira vez, é traduzido no Brasil. São poemas que refletem muito aquele ambiente da época, né, do crescimento das grandes cidades, da boemia, dos movimentos de arte, não só literário, mas os movimentos de arte também de vanguarda, especialmente na Europa. E o Girondo captou um pouco esse movimento, essa efervescência, né, das artes, desse movimento internacional de vanguarda, e traduziu de uma forma muito bonita, muito tocante, e com metáforas muito fortes, assim, poderosas, nesses poemas, que muitas vezes estão até próximos da crônica, né? São poemas que estão perto, às vezes, de uma certa narrativa curta, muito parecido com uma crônica, com uma fotografia poética daquele momento. E são poemas que refletem, portanto, não só o talento e a genialidade, a criatividade do Olivério Girondo, como também espelha um pouco do que é a inquietação da literatura nesse começo do século XX, né, que explodiu em todo o mundo através dos movimentos de vanguarda, explorando novas formas da linguagem poética especificamente, em que esse discurso acaba se misturando com outras linguagens, com a linguagem das artes plásticas, com a linguagem do cinema que estava se desenvolvendo, com a linguagem da fotografia e com a própria linguagem da prosa e do ensaio, né? É um momento em que as fronteiras entre os gêneros começam a se romper e esses gêneros começam a se misturar de uma forma muito criativa, muito intensa e muito crítica também. Crítica não só da própria linguagem, como crítica dessa realidade em transformação que os poetas estão vendo e estão vivendo, né? É uma poesia que traz muito da vivência também do Olivério Girondo, como um poeta latino-americano, como um intelectual latino-americano, e num momento de transição do mundo, e num momento também de travessia dele como poeta e como intelectual, por essas realidades, por esses países e por essas culturas, né, a italiana, a francesa, a brasileira, a latino-americana, enfim, a cultura internacional que estava em intensa movimentação e intensa troca de informações e de estilos e de movimentos artísticos de vanguarda. É um livro muito interessante, que, além de tudo isso, essa edição brasileira, da 34, inclui fotos de um grande fotógrafo argentino, também daquele período, do início do século XX, da primeira metade do século XX, que é o Horácio Coppola. Então, tem algumas fotos em preto e branco, lindíssimas, de Buenos Aires, de alguns pontos importantes, né, estratégicos da cultura, da boemia e da literatura e da cidade, da arquitetura de Buenos Aires, que estão aqui junto também nessa edição. E inclui também até uma foto do Rio de Janeiro, antiga, daquele período, porque, afinal de contas, tem poema no livro, como eu havia dito agora há pouco, que foi feito no Rio de Janeiro, e retrata a realidade que o Olivério Girondo vivenciou e viu no Rio de Janeiro naquele período, como tem também de outras cidades da Europa, enfim, e da América Latina. Fica a dica, então, aí, do 20 poemas para ler no bonde, do poeta argentino Olivério Girondo. Um dia, o estudante de Direito Jaime Queiroga passou em frente à Casa das Rosas, aqui na capital paulista, e ouviu uma mulher declamando uma poesia que falava da vida dela dentro do cárcere. Nascia um projeto que tem levantado a autoestima de muita gente, os saraus de poesia em presídios femininos. Jaime, é um prazer receber você no Observatório Literário. E é uma honra, né, para conhecer a tua história, pelo que você vai contar para o telespectador, saber que a tua ligação com a literatura, com a poesia e o trabalho que você faz hoje de levar a poesia para presídios nasceu de um sarau na Casa das Rosas. Isso para a gente é um grande orgulho, né, uma honra, porque a gente trabalha com literatura diariamente aqui e muitas vezes a gente não sabe os desdobramentos que isso tem. Uma parte a gente acompanha,
mas muitas coisas a gente não vê, né? E é normal que não veja, mas a gente fica muito feliz quando a gente descobre ou fica sabendo, como o teu caso, que essa experiência aqui acabou resultando num trabalho maravilhoso, enfim, importantíssimo de literatura, que você vai contar pra gente, que é levar a poesia para presídios e para presídios femininos, né? Em situações bastante trágicas de vida, né? De pessoas ali que estão tentando recuperar suas vidas e que estão tendo essa possibilidade de ter um contato com poesia, que a gente sabe que pode causar grandes transformações, né? Como causou com você. Como é que foi então o começo dessa história? Conta pra gente. Eu vim aqui por acaso, prazer. Eu vim aqui por acaso, passando na Paulista, como vocês vão ver, né? Meu sotaque, eu sou carioca. E a minha mãe estava passando aqui uma temporada comigo, e aí eu estava com a minha mulher, e a minha mãe passando, mãe, vamos na Casa das Rosas ver ali, que ela gosta de flores e tal. Aí estava tendo um sarau nos pulmões do Pezão, do Galdino, do Jaime. E entramos e fomos assistindo aquilo. Eu fiquei maravilhado, por uma coincidência ou não, os saraus eles costumam ser, a temática do sarau do dia, os poetas costumam ter uma pegada. E aquele sarau foi até o que antecipou as manifestações de junho, foi em abril de 2013. Foi um sarau muito político, que falava muito sobre política, sobre manifestações e tal. E aquilo me encantou de tal forma, sentei, e aí determinada hora apareceu uma poetisa chamada Patrícia Cândido, que declamou uma poesia chamada Fênix, que é a história dela dentro do presídio feminino do Butantã. A Patrícia foi interna do Butantã durante 1 ano e 4 meses, e ela fez essa poesia e aquilo me tocou demais, porque eu vim do Rio de Janeiro de um lugar carente, meu pai é um açougueiro de uma beira de favela, perdi muitos amigos para o tráfico, conheço essa violência toda do tráfico, da polícia, da falta de oportunidade. Eu posso dizer que eu fui um dos poucos que saiu disso, porque eu tive uma boa educação dada pelo meu pai, e aquilo me tocou demais. Eu fui conversar com a Patrícia, de lá para cá eu frequento o sarau dela. Ela tem um sarau na periferia de Guarulhos, chamado Portas Abertas, que faz na rua. E o Galdino me convidou para participar desse trabalho. Olha, vem conhecer isso melhor e tal. E aí comecei a frequentar os saraus. Fui para o sarau Suburbano Convicto, do Alessandro Buzo. E aí eu comecei a ter contato com essa fala periférica de São Paulo, que eu não conhecia. É diferente da do Rio de Janeiro. E comecei a frequentar isso até o dia que eu conheci o Nego Drama, do Racionais, declamado pelo Ed Rock no sarau do Buzo. E eu falei assim, é isso aqui. E eu acho que é essa linha que tem que tomar. Porque eu conversava com a Patrícia, não tem só você no do Butantã com esse talento. E eu faço Direito como minha segunda faculdade, frequento a OAB, e eu conheci a Adriana Marturelli e Fabiana Viana, que são da Comissão de Direito Carcerário, e propus a elas a ideia de entrar no sarau declamando, quer dizer, entrar no presídio fazendo poesia. Foi uma trajetória bastante, pelo que você estava contando, né, aqui nos bastidores, difícil, né, você conseguir ter autorização para chegar até as presas, né? Esse é um caminho burocrático pesado. Bastante. A gente foi um ano para conseguir. Um ano para conseguir e mais um tanto para a gente conseguir ir no presídio, mas conseguimos entrar. A primeira vez eu entrei sozinho, fiz um sarau lá de 1h20, saiu poesia da minha cabeça que eu não... Foi tudo improvisado. Foi tudo improvisado. Eu não sou poeta, né? Eu gosto de dizer que eu sou motorista do sarau, eu levo os poetas, mas foi tudo improvisado. Elas gostaram muito, e a primeira poesia que eu declamei lá foi o Nego Drama. Foi engraçado porque elas no final do sarau falavam assim, nossa, mas Nego Drama não é poesia, Nego Drama é rap. Eu disse, não, Nego Drama é poesia, rap é poesia, é a linguagem de vocês. E aí elas começaram a frequentar, começaram a chamar suas amigas e tal. E esse sarau tem acontecido com
De 15 em 15 dias, 15 em 15 né? dias no presídio. No presídio feminino. Você falou que aumentou o público, né? Na primeira vez eram umas 30 mulheres, 30 você mulheres, falou. Mas claro que tem muito mais gente, muito mais presas. São 1.100 mulheres. 1.100. É. E aí você notou que foram aumentando, assim? A frequência foi aumentando? A frequência, o que acontece com o sarau, o que acontece com o presídio feminino do Butantã? Ele é um regime semiaberto. Então eles têm muita rotatividade de mulheres. Elas geralmente saem do fechado, do Franco da Rocha ou de Santana, e vão para lá, cumprem o resto da pena. As que conseguem trabalho saem de manhã, voltam à noite, as que não conseguem ficam ali. Hoje, de 1.100 mulheres que tem lá dentro, 900 mulheres não trabalham, porque não arrumam emprego. Outras 200 estão trabalhando. Então tem uma rotatividade de mulheres. A biblioteca é pequena. Ela suporta com conforto algo em torno de 30 a 40 mulheres. Eu tenho... O meu público é entre 15 a 30, depende do dia, né? Mas o interessante é que eu tenho algumas clientes fixas e tem São aquelas que não perdem nunca. Não perdem nunca e elas trazem suas amigas, outras, né? Claro. Então é por aí. E tem sido um evento. Para mim é uma maravilha. Eu tenho crescido muito com elas, eu tenho aprendido muito com elas. E para elas é um evento também. Elas botam suas melhores roupas, se maqueiam, amarram seus cabelos, se preparam que maravilha. E vão lá e declamam a poesia delas, né? Então, isso que eu ia te perguntar. Além dos poemas que você disse que já foi com rapper também, já. Né, para fazer, tá ampliando um pouco esse sarau. Mas aí você abre um espaço também para que elas digam os textos delas também? Eu e os poetas, a gente faz um acordo. Eu abro o sarau e aí os apresento. Quer dizer, abro o sarau e falo sempre em nome de quem eu estou lá. Eu estou em nome realmente de Patrícia e de todo esse movimento periférico. E aí os poetas falam. Quando um poeta declama uma poesia e uma interna fala qualquer coisa, por exemplo, já passei por isso, eu sei o que você está dizendo, até o mesmo, ai meu Deus, interrompemos na hora o sarau, aí nos sentamos e abre o espaço para elas. Legal, e aí legal. Acontece um debate. Então vira uma conversa mesmo. Além da leitura, então, e das músicas, enfim, que apareçam ali, vocês também têm uma troca, uma conversa com elas. Sim. Vocês ouvem também os depoimentos? Ouvimos. Poxa, que legal. E quando esse momento demora a acontecer, aí os dois poetas se apresentam, aí eu chego, e aí meninas, está na hora de falar ou não? Aí elas mesmas falam, não, vou falar agora. Aí elas se levantam, uma se levanta, declama uma poesia. Não, no finalzinho a gente declama. E aí chegam no final, geralmente elas falam, fazem suas poesias. Uma coisa que você comentou também, que eu acho que é importante a gente registrar aqui na conversa, é a reação delas, né? Que eu fiquei até emocionado, você falando da reação da primeira vez que você conseguiu entrar. Como você se emocionou aqui ao ouvir essa poesia com a qual você se identificou, viu o teu passado, né, a tua história. De repente, quando você chegou lá e leu, ou declamou, na verdade, né, apresentou para elas um poema, o Nego Drama, né? Que conta essa realidade. Você falou que na hora você começou a ver as meninas chorando ali. Como é que foi isso? Assim? Eu tenho um amigo chamado Manuril, que é do Pensamento Negro, e um grande rapper, um pessoal muito bacana, que além de tudo são ativistas e defendem a causa, e entram em favela, entram em prédio ocupado para declamar poesia, rap, fazem sarau na rua. Ele falou assim para mim, mano, como é que tu vai convencer aquela mulherada com essa cara de branco burguês? Eu falei assim, cara, vocês vão estar aqui na minha cabeça e vamos tentar aí. Cheguei lá no presídio, falei em nome de quem eu estava e declamei, falei uma frase curta do Vitor Rodrigues, se a gente é o que come, quem não come nada some, deve ser por isso que ninguém enxerga toda essa gente que passa fome. E aí eu já fui pro Nego Drama. A segunda parte do Nego Drama, que é do Mano Brown. E tinha uma negra do meu lado direito, uma senhora de seus 50 e poucos anos, que ela chorou o tempo inteiro o Nego Drama. E eu desviei o olhar dela, porque eu falei assim, meu Deus, eu tenho que... Para não se desconcentrar. Exatamente. Aí eu tirei o olhar dela e olhei para o meu lado esquerdo. Quando eu olhei para o meu lado esquerdo, tinham 2 ou 3 mulheres com a mão na boca, declamando o Nego Drama em voz baixa, com os olhos muito... Então elas sabiam também. Elas sabiam, mas não podiam falar. Exato. Naquele ambiente não pode falar esse tipo de música, não, né? não é bom. Não é permitido. E aí eu
eu olhei para cima e comecei a declamar olhando para cima, o Nego Drama. Acabei o Nego Drama, elas ficaram estáticas, ninguém se movimentou, olhando para mim. Aí eu declamei a terceira poesia do Nibrizante, Armadura. Aí quando eu acabei de declamar a poesia do Nibrizante, elas perguntaram: senhor, a gente pode aplaudir? Eu falei assim: é uma honra. Aí elas aplaudiram. E aí o sarau, aí a gente lanchou, aí foi muito legal. Aí você conseguiu abrir a porta para chegar lá, né? Foi sim. E aí no final desse dia, uma interna formada em letras, ela me pegou, fui me despedir de cada uma delas e ela me segurou no braço e falou assim: eu faço poesia. Eu falei assim: então que legal, então no próximo você vai fazer. Ah, eu tenho vergonha, no próximo a gente vê. E uma me pegou no braço e olhou para mim e falou assim: você vai voltar, né? Eu falei assim: agora eu vou voltar. E aí comecei a ir. Foi intimado a voltar. Foi, exatamente. E aí voltando, né? No segundo sarau, essa interna, ela declamou? Ela declamou a poesia. Ela tem um estilo Drummond. Ela declamou 3 poesias de uma vez só. Que legal, Foi. bacana. Você sentiu a vontade, né, para expor, né? Me sinto. Eu me sinto muito à vontade lá. Sim, mas elas também, né? Elas acabaram também reconhecendo em você confiança, a ponto de colocar uma coisa que é tão íntima, eu imagino, para elas, né, do própria poesia, naquelas condições, né, em que vivem, tudo. Eu tenho uma interna, quer dizer, ela agora é ex-interna, ainda bem. Ela pegou 17 anos de cadeia e no terceiro sarau ela foi convidada por uma delas a ir. E interrompemos o sarau para fazer a roda de conversa e ela falou que eu escrevo. Então você quer falar? Eu vou falar uma. E aí ela declamou uma poesia que ela não considerava poesia, que é sobre a loucura. Como ela fez para não enlouquecer dentro do presídio. Nossa, que depois de 17 anos presa. E ela declamou Ela isso. começou a escrever no presídio ou já escrevia? Não, dentro do presídio. Dentro do presídio. E escreveu aí, para não enlouquecer. Exatamente. Aí, nesse dia, tinham 2 poetas, um chamado Jefferson Messias, que é um cordelista, e um outro chamado Fino de Flor, que é um jovem que pega poetas clássicos e transforma em rap, que é a língua, né? Faz uma tradução. Exato. E ela, no final, ela falou para nós: obrigado por mostrar para mim que o meu trabalho é poesia, porque agora eu posso fazer isso, mostrar para os meus filhos. E ela ganhou a liberdade, agora tem 15 dias, e até conversamos no outro dia, e ela vai participar dos saraus, vai começar a participar dos saraus. Maravilha, que legal, vai ter o caminho de volta agora, né? Você levou lá, trouxe, agora ela vai se apresentar em liberdade, né, em saraus por aqui. E Jaime, agora um pouco da tua avaliação dessa experiência, né? Claro, tem a coisa da emoção, que você está levando, abrindo janelas infinitas para essas detentas, né? E para você mesmo também, como você falou. Mas assim, o que você destacaria da importância desse trabalho? Que eu acho que a gente teria que ter muito, né? Esse trabalho teria que ser feito em todos os presídios, em presídios masculinos também, fechado, semiaberto, enfim, é um trabalho talvez de fato de reconstrução, né? De uma identidade, de uma personalidade, de reeducação, né? Que é o que se propõe em tese o presídio, né? Que a gente sabe que não faz isso, mas que... Não fizeram antes, não continuam exatamente, fazendo. continuam não fazendo e acaba muitas vezes só agudizando uma situação que já vem de fora, né? Mas talvez esse seja um caminho, eu imagino, né? O caminho da arte, da poesia, especialmente da literatura, porque toca muito, muito fundo, né? Na identidade, na história das pessoas. Então, assim, o que você destacaria, né, da importância desse trabalho para as detentas, né? O que ele pode significar para elas, de fato, assim? Você usou uma palavra que eu adorei, eu não tinha ainda pensado nela. Você falou na palavra reeducação, porque muito se fala em ressocialização. Eu não acredito em ressocialização de preso, porque... Teria que mudar a sociedade, exatamente. Né? Então, é injustiça falar em ressocialização quando ele não teve isso, né? Hoje 80% das mulheres que estão sendo presas são pretas. 90% das mulheres que estão sendo presas hoje no Brasil estão sendo presas geralmente por crime de tráfico de drogas. E muitas são levadas por seus homens a fazer o crime. Muito bem. Eu acho que
eu tenho certeza que o caminho é a autoestima, a elevação da autoestima. A gente tem, nessas entradas no presídio, eu tenho aprendido algumas linguagens corporais delas. Algumas, quando a primeira vez que elas chegam muito pequenas, muito encolhidas, com as meias nos pés. A meia branca no pé é um sinal de depressão, de falta de oportunidade, de autoestima. Acuadas, né? É. Assim. E a partir do momento que elas começam a se abrir, começam a ficar numa outra postura, começam a tirar as meias dos pés e começam a declamar suas poesias. Bonito, isso dá um poema, né? É. A meia branca. A meia branca, se alguém tiver alguma ideia. E então eu vejo por aí, eu acho que o caminho é a autoestima. Tem uma jovem de 23 anos que ela começou a escrever a sua vida agora e ela, sem perceber, ela começou a rimar o texto dela. E ela começou a falar, depois que eu comecei a escrever, eu passei a me perdoar como ser humano e me entender como mulher. Então acho que o mais importante é levar a autoestima, que sim, é possível. Elas vão ser sempre ex-presidiárias, como diz o Racionais, vai ser sempre ex-presidiário, mas elas precisam lidar com isso, e precisam se comportar. Que a sociedade espera um comportamento delas, que elas sejam pessoas mal educadas, que elas voltem para a vida do crime. É isso que eu ia falar, a expectativa é que acabe voltando para o presídio, né? E não vivendo em sociedade, né? E além disso... Que é terrível, né? Sim. É uma segunda condenação, digamos assim. Elas já são condenadas. E tem mulheres lá de 21 anos, 22, 23 anos de idade, que já é a segunda cadeia delas. Elas começaram... É muito comum voltar, né? A primeira cadeia ainda foi quando elas eram adolescentes, na Fundação Casa, e descobriram a sua juventude, sua puberdade, tudo dentro de um presídio. Então, acho que é a autoestima. E levar esse debate para a sociedade. Então, uma outra questão com relação agora à tua experiência, né, de mediador. Você, na verdade, você falou que você não é poeta, é um motorista, mas acho que você é um grande mediador de literatura. E você está formando pessoas, né, formando leitoras e até revelando autoras, né, que talvez elas nem soubessem, não tivessem autoestima, confiança para saber que pudessem contar a sua própria história, né. Mas você, então, como mediador, você usa todo tipo de poesia, você mistura poetas, digamos, clássicos com rapper, com poetas que vêm de sarau. Como é que é assim? Como é que você monta esse repertório para chegar nelas? Assim? A gente faz tudo. Quando a gente não declama só a poesia clássica, um Drummond, um Vinícius, tem um poeta, um talento como o Fino que mistura. Mais até Mano Brown, como você falou, o Mano Brown, Racionais. Mas a ideia é realmente levar a poesia periférica. A poesia de Sérgio Vaz, a poesia do Marcelino Freire, a poesia do Galdino, a poesia do Nibrizan, do Vitor Rodrigues. Essa é a ideia, porque as identifica. Mas elas recebem bem, como você falou, Drummond, Vinícius muito também, bem. Elas esses autores. Muito bem. Porque pode decodificar, né? A partir de um tipo de poesia, decodificar qualquer poesia, né? Verdade. Elas até falam, nossa, eu nunca li isso porque na minha cabeça era impossível entender. E elas entendem e flui muito bem. Maravilha. Poxa, Jaime, olha, parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa. Espero que ela se multiplique e que você continue fazendo, né, esse trabalho incrível aí em cada vez mais presídios, para cada vez mais pessoas, né? E tenho certeza que essa experiência literária aí vai realmente ajudar, né? Como ajudou você, enfim, vai ajudar também essas pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela conversa aqui, que foi ótima. Obrigado, Renato. Você sabe como encontrar a sua identidade, o seu jeito de escrever? Antes de ganhar a atenção dos leitores, é importante estar atento a isso. Reinaldo Damasio tem dicas interessantes. Vamos ver. O grande anseio da maioria dos escritores jovens que estão por publicar seu primeiro livro ou para escrever a sua primeira obra é justamente chegar à edição. Como transformar aquele projeto criativo, né, que levou às vezes muito tempo para ser construído, para ser escrito, num primeiro livro, num livro de estreia.
E junto com esse anseio, muitas vezes vem um outro anseio ou uma série de anseios que é justamente pela repercussão dessa obra, se ela vai ser criticada, se ela vai ser divulgada, se ela vai ganhar prêmios e assim por diante. Só que essa preocupação em publicar o primeiro livro, na verdade, ela tem que ser uma mera decorrência de um trabalho anterior, que é um trabalho realmente de criação, de pesquisa, de formação de repertório, de construção dessa obra. Nenhuma grande obra, ela nasce do dia para a noite, né? Sem uma referência anterior, sem leitura, sem um processo de digestão de leituras do autor, de pesquisa com a linguagem, de pesquisa e conhecimento de outros autores, que vai se completar depois com um trabalho bastante rigoroso com a própria linguagem, até achar o seu próprio caminho, o seu primeiro, né, sua primeira voz, a sua forma de dizer as coisas ou descrever o mundo ou aquela experiência que o autor está querendo descrever. Então, muitas vezes, esse anseio por publicar, essa ansiedade, esse desespero para fazer o primeiro livro, acaba atropelando um processo inicial que é muito mais vagaroso, muito mais cuidadoso e exigente, que é o da construção da própria obra. Antes de se chegar no primeiro livro, é recomendado que o autor jovem ou estreante teste esse material que ele tem em mãos, esse material que ele está produzindo. Por exemplo, ele pode pedir para que alguma pessoa especializada, um professor, um estudioso de literatura, um crítico, ou mesmo um professor, faça uma avaliação crítica dessa obra. Contratando mesmo, pode contratar um especialista ou se conhecer algum especialista do seu círculo que se predispõe a fazer o trabalho, receber esse material e fazer uma avaliação crítica e criteriosa, isenta da relação com o próprio autor, para que ele possa ter um retorno do que ele está fazendo, da onde ele está chegando, do que ele está alcançando com o trabalho dele. Uma outra possibilidade é inscrever esse trabalho em concursos literários. Os concursos geralmente são muito concorridos, tem concursos no país inteiro, alguns deles até pagam um bom prêmio para os vencedores, a maioria faz a publicação do material selecionado e o concurso geralmente ele é avaliado por especialistas, né? Especialistas em literatura ou escritores, o que faz também com que a obra passe por um crivo de análise, né? Passe por uma leitura crítica de pessoas que têm uma carreira e uma experiência voltada para esse tipo de coisa. Outra possibilidade ainda são os editais de fomento. Você pode se inscrever em editais quando eles são abertos, tem editais nacionais e tem editais locais, né, de estados e até de municípios. E como é que funcionam esses editais? Eles abrem para inscrição de obras literárias ou obras por serem feitas, e uma vez que o seu projeto ou a sua obra sejam selecionados, esse livro é publicado e muitas vezes o autor recebe um subsídio, até um bom subsídio, para que o livro seja realizado e enfim publicado. Só que tudo isso, todo esse processo, ele só funciona ou ele só se concretiza a partir de uma boa obra realizada. Não adianta você inscrever qualquer tipo de obra ou qualquer texto num concurso só porque tem um concurso aberto ou só porque tem um edital aberto. Muitas vezes esses editais são exigentes, você tem que criar um projeto, tem que mostrar exemplos, né, seja um trecho de conto, de um romance ou poemas que você está construindo, para que ele seja avaliado e aprovado. Então, não adianta nada você fazer uma obra só por fazer, para ser publicada ou para ser premiada, supostamente, ou para ganhar um edital, se não tiver anteriormente um trabalho consciente de construção dessa obra, né, de redação cuidadosa dessa obra. Seja ela em que gênero for, poesia, conto, romance, teatro, crônica, né, as possibilidades são infinitas. E o repertório também que cada autor vai criar, também é infinito, né? Exige muita leitura, muita pesquisa, muito conhecimento das obras de outros autores, para que esse autor novo possa encontrar a sua própria voz ou a sua própria dicção. Uma dica interessante também para quem está querendo testar a sua obra, está querendo expor o seu trabalho e fazer uma avaliação, não só uma autoavaliação, mas uma avaliação externa do seu trabalho, são os cursos e oficinas literários que são oferecidos muitas vezes gratuitamente. Nesses cursos, nessas oficinas, você pode apresentar o seu trabalho, ele vai ser lido e comentado pelos colegas, pessoas que estão mais ou menos no mesmo patamar que você, que estão no mesmo momento de criação que você, com as mesmas dúvidas, incertezas,
questões com relação a estilo, se aquela voz é sua, se você está imitando um outro autor, mas também ser avaliado por especialistas, né? Por professores que muitas vezes vêm do meio acadêmico ou são escritores também e que vão usar a experiência acumulada, né, com a produção de obra ou com o trabalho profissional com literatura para ensinar não a escrever, mas como refazer, repensar a própria obra e formar um repertório significativo para cada um desses jovens autores. Não existe grande escritor, pelo menos que nós tenhamos registro na história, que não tenha sido antes um grande leitor. Né? Para que os grandes escritores que a gente conhece, seja Machado de Assis, Cervantes, ou escritores modernos como Milton Ratum, todos eles, antes de serem escritores, são ou foram grandes leitores, né? Se debruçaram sobre a obra de outros grandes autores que vieram antes dele, ingeriram essa obra, processaram essa obra, tanto emocionalmente como intelectualmente, para transformar esse repertório numa obra nova ou num material novo. Muitas vezes recriando alguma coisa que já foi feita ou realmente achando um caminho novo, né, um veio novo ali para produzir e abrir o seu próprio caminho. Hoje, nós temos recursos variados para a veiculação de uma obra literária, de uma primeira obra literária, de uma obra de estreia. Além do livro impresso, a gente pode usar os recursos da internet, que são também ilimitados e muitos deles gratuitos, para transformar essa obra numa obra que circule. Você pode fazer um blog, pode criar uma versão em PDF do seu livro e liberar trechos dele na internet, pode criar uma fanpage no Facebook, pode criar um zine, tanto virtual como impresso, e participar de eventos, de feiras, ou distribuir por aí esse zine. Pode ser feita também uma edição artesanal, né, que hoje são muito comuns, hoje é muito fácil se publicar livros, existem muitas gráficas, pequenas gráficas, utilizando até a impressão digital, que facilita e barateia muito o custo de produção. Tudo isso são recursos que você pode lançar mão para produzir a sua primeira obra e colocar essa primeira obra em circulação. Fazer com que as pessoas conheçam, leiam esse trabalho, comentem, critiquem, né? E, portanto, é preciso estar preparado para receber críticas, né? Que muitas vezes são duras, machucam o ego do autor, mas uma vez que a obra está publicada, uma vez que essa obra está circulando, que ela está exposta ao mundo, ela está aberta a todo tipo de leitura, a todo tipo de interpretação, que pode ser uma interpretação favorável, elogiosa, pode ser uma interpretação que apresente reparos que o autor vai utilizar para aperfeiçoar o seu trabalho, como pode ser uma leitura bastante crítica e dura, que faça com que o autor jovem ou iniciante tenha que repensar completamente o seu projeto e buscar um novo caminho. Mas essa é a história da literatura, né? Isso aconteceu com grandes autores e certamente vai continuar acontecendo com os jovens, né? Não adianta ter pressa para publicar o primeiro livro. O que a gente tem que ter é um cuidado, uma preocupação muito grande em fazer uma obra realmente significativa, né? Que tenha uma marca pessoal, que diga alguma coisa de uma experiência de uma forma autêntica, forte, bem construída esteticamente, e que isso faça sentido tanto para a pessoa que escreveu, em sentido existencial, para essa pessoa que escreveu, como para os possíveis leitores com os quais essa obra vai se defrontar. O Observatório Literário de hoje fica por aqui. Para rever os nossos programas, acesse o portal da Alesp, www.al.sp.gov.br, e entre no link SP Conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores na aba YouTube. Semana que vem tem mais. Tchau!